Romanos capítulo 15, versículo 3, nós temos algo muito interessante para verificarmos a respeito da própria atitude do Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 3. Nós temos assim: porque também Cristo, olha só, não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Vejam, ele não se agradou a si mesmo. O que Pedro queria que Jesus fizesse era exatamente isso. Senhor, você precisa se agradar. Agrade-se a si mesmo, você precisa pensar em você. Mas Jesus não tem essa filosofia carnal, mas ele tem uma filosofia espiritual. A questão não é aqui o agradar a si mesmo. A questão é sacrificar a si mesmo. Muito bem. Só para vocês olharem os versos anteriores, o versículo 1 e 3 desse capítulo 15, observem só qual é a orientação. Ora, nós somos fortes, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Aqui tem uma orientação para nós. Por quê? O Senhor não agradou a si mesmo. Irmãos, o Senhor Jesus era absolutamente santo, perfeito, não havia inclinação nele de pecado algum. Ele não sentia as cobiças que nós sentimos. Ele era absolutamente santo, ele não precisava fazer nada. Mas por amor e por graça, ele de fato se entregou por nós. A Bíblia fala, lá em João 10, 18, que ninguém poderia tirar a vida dele. Ele mesmo, espontaneamente, voluntariamente entregou. Guarde que isso é importante para nós. É importante o necessário, é importante não agradar a si mesmo, e é importante que seja voluntário, que seja espontâneo. Quando nós temos esta realidade no nosso coração, então o versículo 24 começa a fazer sentido para nós, porque começa aí o texto, então. É como se o Senhor Jesus dissesse assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, é necessário, lembra o necessário lá para Jesus e para Jerusalém. Jesus foi em direção à morte. E nós não temos como nos tornar discípulos fiéis a Ele sem a operação da morte de Cristo em nós, sem a operação da cruz. Então é necessário. É necessário. Da mesma forma como Ele teve uma cruz objetiva e realizou uma obra plena para nós, nós precisamos subjetivamente, num ato de experiência pessoal, entender que é necessária esta situação. É necessário. E, se é necessário isto, a si mesmo se negue. E esse negar a si mesmo significa que eu não agrado a mim mesmo mais. Eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para os interesses daquele que por mim morreu e ressuscitou. Então é necessário. Nós, ao negar a nós mesmos, o que acontece? Nós estamos dizendo, nós não queremos viver para nos agradar. Irmãos, por isso que a cruz, de fato, ela é tremendamente radical com a questão da carne. Irmãos, a carne odeia a cruz. A carne odeia a cruz. Irmãos, o mundo odeia a cruz. E Satanás odeia a cruz. Então nós temos esses três ferrenhos inimigos agindo contra nós, para que de fato nós não levemos a sério. Mas é necessário. É necessário. Não temos outro caminho. Se de fato pensarmos naquilo que colocamos como introdução aqui, como que nós podemos atender o coração do Pai Celestial, como que Ele pode ver o Seu Filho em nós, e vimos da necessidade de sermos conformados com Ele, então é necessário. É necessário. Irmãos, aí vem assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa expressão tomar a sua cruz, ela não tem nada de passividade. É algo que você precisa voluntariamente desejá-la.
O Senhor espontaneamente deu a sua vida. Nós espontaneamente precisamos desejar a operação da cruz. A cruz para nós não é compulsória. Ela não é empurrada. Ela não é forçada a nós. Nós precisamos desejá-la. Nós precisamos ansiá-la. Irmãos, uma coisa que nós não devemos nos preocupar é com as circunstâncias. Agora, como eu vou tomar a cruz? Pode saber que o Espírito Santo vai arranjar momento a momento circunstâncias ideais para colocar em xeque a nossa carne. E quando nós somos colocados em xeque, irmãos, nós vemos o quão fortes nós somos, o quão o nosso ego é agarrado, nós somos agarrados ao nosso ego. Como que nós lutamos para nos agradar. Como nós queremos que a nossa vontade seja feita. Aí nós vemos que há uma luta acirrada. Eu confesso aos irmãos, eu tenho falhado muitas vezes quando o Espírito Santo arranja circunstâncias para que eu olhe para o morrer de Jesus e tenha vitória. E confesso, sabe, envergonho o meu Senhor. Mas eu vou diante dele, sabe, peço perdão, e ele por graça me ergue novamente e vamos marchar. Vamos adiante, porque a boa obra que ele começou, ele vai completar. É uma predestinação, irmãos, a o sermos conformados à imagem de Cristo. Então nós temos essa situação do necessário, é necessário. Nós precisamos desejar, é algo espontâneo do nosso coração, não é algo imposto. E é algo ativo, no qual o Espírito Santo vai estar arranjando circunstâncias para tratar conosco, para lidar conosco. Então, quando nós falamos, irmãos, dentro desse aspecto de sermos conformados à imagem de Cristo, cada momento, você e eu estamos tendo oportunidades. O Senhor, Ele quer, de fato, se revelar em nós individualmente. Mas Ele quer algo mais do que isto. Ele quer revelar em nós corporativamente. Ele quer que a sua pessoa seja vista. Lembre-se, por favor, da citação de 2 Tessalonicenses 1,10. Ele vai ser admirado nos santos. Não pelos, mas nos. O mundo quer olhar para nós e ver algo diferente. Não é algo diferente no sentido de ensino, metodologia, de ética, de valores. Tudo isso nós encontramos em várias situações. Mas o mundo, ele vai estar apercebido em nós quando ele enxergar a pessoa bendita de Cristo. O mundo precisa ver Cristo em nós. Cristo. Tanto individualmente como coletivamente. E isso está dentro do propósito eterno do Senhor. Então nós estamos vendo aqui. Disse o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. 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 Irmãos, a cruz é tremendamente radical. Tenho insistido nisso, me permitam insistir mais nisto. Ela é tremendamente radical. Ela não deixa espaço para a nossa carne de hipótese alguma. E, na medida, isso é algo que está no meu coração, eu compartilho com os irmãos. Na medida em que nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo, eu creio que acontecem duas coisas. Por um lado, vai promover essa admiração. Vai promover isto na vida de muitas pessoas. O ver Cristo através da igreja. Por outro lado, isso vai despertar ódio. Porque assim como Cristo foi odiado pelo mundo, e se a igreja ela é uma expressão da plenitude de Cristo, irmãos, é fácil pensarmos, nós seremos também odiados. Irmãos, o mundo aceita de bom grado todos os ensinos que estão aqui. Ensinos éticos, morais, ensinos de valores pessoais, ensinos de metodologia de educação familiar.
Muitas pessoas estão usando a Bíblia até para efeitos de marketing, usando Bíblia nas empresas e ganham resultados porque são aplicações às vezes práticas e, como nós dissemos anteriormente, a nossa carne é extremamente capaz de fazer muitas coisas. Então a Bíblia é uma ferramenta na mão do mundo e traz resultados que eles querem. Então, quando nós pregamos simplesmente estas coisas, princípios, conceitos, valores éticos, o mundo nos aceita e nos aplaude. Apresente a Cristo para o mundo na sua totalidade. Nós vamos começar a experimentar o que é rejeição, o que é ódio. Porque Satanás não odeia o ensino bíblico. Satanás odeia a Cristo. A Cristo. Então, muitas vezes, nós podemos nos encher academicamente de verdades. Podemos apregoar por todos os cantos e sermos aplaudidos e recebidos por presidentes, por grandes homens. Tudo vai ser muito bem feito. Apresente a Cristo. Ou permita que Cristo se revele em você. Nós vamos começar a experimentar o que é, de fato, expressar a Cristo. Então, irmãos, quando nós dizemos que se faz necessário ser conformados à imagem de Cristo, implica nesses valores tremendamente práticos e cotidianos. Hoje mesmo já tivemos, possivelmente, durante a semana que passou, e teremos ainda situações às quais, e muitas vezes, eu digo a minha experiência, nós vamos tropeçar. Mas vamos nos soerguer com a ajuda do Senhor, vamos confessar a nossa fraqueza, o nosso pecado e vamos olhar para o alvo. Porque Ele está sendo formado em nós. Agora, o caráter de Cristo vai sendo expresso em amar a Cristo. Eu penso, sabe, que o Senhor tem uma expectativa muito grande com o seu povo. Nessa pequena assembleia, o Senhor quer ver uma expressão diferente em nós, irmãos. Ele quer que nós façamos com Ele, sabe, um pacto. Ele quer que nós nos humilhemos diante dEle de tal forma que Ele possa fazer o que Ele quiser em nós. Nós devemos abrir mão de tudo aquilo que nós temos de conceitos estabelecidos para que Ele coloque em nós o que Ele quer colocar. Assim, irmão, nós podemos ter uma esperança que Ele vai alcançar algo que Ele tanto anseia no nosso meio. Assim nós podemos ter esperança de que Ele vai poder se alegrar, ter um sorriso na sua face ao ver o seu Filho revelado em nós. Oh, irmãos, isso é tão precioso, é tão precioso. Então todos nós somos convidados a ser discípulos do Senhor. Somos convidados. A questão é, estamos dispostos? Estamos, sabe, desejosos, espontaneamente ansiamos por ser discípulos do Senhor? Ele não vai forçar, irmãos. Ele não vai nos obrigar, porque Ele é eu não vou usar a palavra cavalheiro, mas Ele é uma pessoa delicada, preciosa. Ele nos convida. Ele quer que nós o sigamos. E Ele calmamente vai nos esperar desejar isto. Irmãos, nós não podemos apressar a obra do Senhor em nossas vidas, no sentido da formação de Cristo, mas nós podemos retardar o processo. Eu creio que na nossa resistência, nós sempre podemos adiar um pouco mais daquilo que Ele poderia ter feito lá atrás. Que o Senhor não permita, irmãos, que nós resistamos ao Espírito, que nós resistamos à ação dEle em nós, que nós não resistamos à operação da palavra. Irmãos, cada circunstância que o Senhor tem permitido que venha até nós, essas circunstâncias são vistas e medidas a dedo pelo Senhor. Não nos rebelemos contra as circunstâncias, nos curvemos diante da santidade do Senhor e reconheçamos Ele em todos os nossos caminhos. Que Ele é digno, irmãos, de toda a glória, toda a honra e todo o louvor.